Santa Isabel, o paraíso da grande São Paulo. Uma cidadezinha pacata do interior que antigamente pertencia ao Vale do Paraíba. A cerca de 55 quilômetros da capital e situada em meio a cidades como Arujá, Mogi das Cruzes, Jacareí e Guararema. Santa Isabel, apesar de pequena e contar com mais de 54 mil habitantes, é cidade com patrimônio históricos interessantíssimos. E hoje iremos contar uma das suas histórias. A história do bairro 13 de Maio. O bairro 13 de Maio foi construído a partir do fim da escravidão no século XIX. Para nos ajudarmos a conhecer melhor sobre esse assunto, convidamos a moradora e presidente da Associação Afro de Santa Isabel, Fabiana de Souza. A história do bairro 13 de Maio, ela está totalmente ligada aos escravos de Santa Isabel. Santa Isabel, ela era uma grande fazenda que pertencia ao Maximínio Antônio de Camargo e também Fernandes Cardoso e o Major Guilhermino Mendes de Andrade. Com a abolição, os negros vieram e se instalaram, dando origem ao bairro 13 de Maio. Quando eles receberam a abolição, eles acabaram indo para a rua, que fica ali no bairro, ela é chamada hoje de Rua da Abolição, é uma ladeira. Se instalaram nessa ladeira, moraram, residiram ali, e todo aquele complexo do bairro, no princípio, ele foi a moradia desses negros. Dada a data da abolição, da Lei Áurea, o bairro ganhou o nome de 13 de Maio, com toda a sua história, com toda a sua conjuntura monumental que se tem ali no bairro, trazida pelos negros libertos, porém ainda dependentes dos seus senhores, em forma de residência. Uma curiosidade que nós temos hoje é onde estão esses negros, até porque a gente não consegue identificar no bairro 13 de Maio essa população negra. Os negros de Santa Isabel alforriados, a gente não consegue identificar, principalmente no bairro, mas a gente sabe através de documentos, arquivos históricos, arquivos do fórum, que existiam. Eu tenho aqui hoje, a Associação Afro detém processos, cópia dos processos que existiram relacionados a escravizados na nossa cidade de Santa Isabel. Então, é um arquivo que, quando o fórum foi digitalizar tudo para mandar para o arquivo do Estado, copiou todo o arquivo e esse arquivo foi deixado em poder da Associação Afro. Hoje a gente tem posse desses documentos e pela primeira vez a gente vai aqui colocar esses documentos para serem visualizados. A gente tem aqui, então, processos, o livro de processos de escravos. Então, a gente tem documentos muito antigos. Nós estamos agora em fase de digitalização desses documentos, porque são cópias, como você pode ver. São letras que precisam de pessoas especializadas no tipo de letra por conta da caneta que era utilizada. Eram documentos feitos totalmente redigidos à mão e por ser uma cópia também, muitas coisas estão um tanto apagadas, mas algumas coisas são mais nítidas. Aqui nesse acervo a gente tem processos de vendas, de cartas de alforria principalmente. A gente, por ser um município que deu a abolição, vamos dizer assim, antes da data no Brasil, já haviam processos dentro do fórum de cartas de alforria. É interessante também que eles falam nos documentos em tutela. O fazendeiro que possui a tutela da escrava Mariana, um exemplo, não se trata o negro escravo aqui como uma pessoa individual, como uma pessoa de direito civil. Ele era posse, realmente, mas de tutela, ou seja, o dono, o senhor de terra, ele tinha a tutela dessa pessoa, as decisões sobre essa pessoa. As letras são muito complicadas, a gente vai passar agora por todo um trabalho de tradução. Muitas pessoas têm interesse nesses documentos, porque é realmente um arquivo da história da cidade, que hoje eu não sei nem por onde anda. Então são processos que a gente encontra aqui. A Cúria Diocesana também, os livros de tombo, ela traz a história dos negros de Santa Isabel, uma vez que a igreja era responsável pelos registros civis de nascimento e de morte. Então a gente tem no acervo da Cúria o registro de uma escrava que se suicidou dentro de um poço da fazenda. Isso para nós é algo muito interessante, porque mostra
mostra que o negro não aceitava a escravidão de uma maneira passiva. Isso mostra resistência e uma não aceitação, como muitas vezes a história quer mostrar que o negro ele tenha aceitado a escravidão. E em Santa Isabel não foi diferente. Os arquivos que a gente tem mostram isso. Existiram sim senhores que quiseram dar liberdade para os seus escravos, a gente vê, isso é notório, com várias questões sociais e políticas de interesses, não simplesmente por bondade, mas aqui a gente tem alguns arquivos com nomes de proprietários, famílias conhecidas de Santa Isabel hoje, e aí a gente consegue entender algumas resistências quando a Associação Afro tenta tocar em questões raciais de Santa Isabel, dizem que aqui não existe, mas existe sim, e a gente entende o porquê da movimentação de algumas famílias contra o nosso movimento de resgate histórico da cidade, porque elas faziam parte de famílias escravagistas, faziam parte de famílias que alimentavam essa questão da escravidão aqui. Pra gente, enquanto Associação Afro, isso é importante para desenvolver a história e pra gente conseguir quebrar esse mito, estabelecer relações e trazer para o nosso povo que aqui é uma história do povo negro, sim. As nossas marcas estão em Santa Isabel, sim. Estão registradas nos arquivos do Fórum Municipal, sim. Nossos negros de Santa Isabel não aceitaram a escravidão de forma passiva. A escravidão em Santa Isabel não era leve. Os senhores que deram a liberdade nesse clube abolicionista antes do Brasil todo com a Princesa Isabel não eram simplesmente bonzinhos e legais e quiseram dar a abolição antes do tempo porque eles simplesmente compreendiam que era necessário. Os arquivos que a gente tem, documentais, mostram a história de verdade como ela é. Rua Santa Cruz. Possivelmente esta rua era o centro de comercialização dos escravos naquela época. Era nesse local que os mercadores e donos de escravos se encontravam para vendas e trocas dos escravos. Santa Isabel é uma cidade cheia de curiosidades sobre o seu passado. Para esclarecer mais algumas delas, convidamos o pesquisador e artista visual Emerson Bicudo. Bom, a história da abolição da escravatura em Santa Isabel, ela é interessante por quê? Porque, primeiramente, ela acontece antes do 13 de maio de 1888, né? Pela Lei Áurea da Princesa Isabel. Ela acontece no dia 19 de fevereiro de 1888. E onde é os 13 de maio era uma grande fazenda. O fazendeiro, né, o Maximiliano, ele pertencia a um clube abolicionista e republicano que tinha aqui em Santa Isabel. Esse clube, ele era até famoso no Brasil. Dizem algumas pessoas, e existe até um livro onde comprova isso, que Castro Alves, o poeta, ele veio conhecer esse clube abolicionista, né? Passou uma temporada aqui em Santa Isabel e escreveu até um poema que está nesse livro dele e de muito nome, de muito renome no Brasil. Tanto que ele também serviu de inspiração para a abolição mesmo que viria a acontecer só no dia 13 de maio de 1888. E aqui aconteceu em fevereiro. No dia 19 de fevereiro, então, ele liberta todos os escravos. Com a libertação dos escravos, iam ter pessoas para gastar no comércio da cidade, né? Então, na verdade, ele libertou esses escravos para poder ter trabalhadores. Eles ganharam seus salários e, respectivamente, iam gastar o seu salário nas vendas do seu Maximiliano. Todos os escravos, então, são convidados a construir um marco, né, para essa abolição da escravatura antecipada, que é o nosso famoso obelisco do 13 de maio, que fica em frente à Capela São Benedito. Esse obelisco ele foi construído por mãos escravas. A Capela de São Benedito também foi construída a partir de mãos escravas, porque um pouco antes foi construída na Praça da Bandeira a Igreja do Rosário. E os escravos ficaram proibidos de entrar dentro dessa igreja. Depois foi até feita uma parte separada, onde eles podiam ficar separados dos brancos. Mas eles ficaram proibidos. Então ficaram muito chateados com essa história e fizeram o quê? Vamos construir então a nossa capela de São Benedito, que é dito um santo dos escravos. Então é interessante perceber que mesmo com a liberdade dos escravos, né, eles ainda lutaram muito para conseguir essa liberdade. E eu ainda acredito que estão lutando até hoje, né? Fomos até a prefeitura para conseguir algumas palavras da prefeita Fábia Porto. Bom, a importância de mostrar um pouco da história da nossa cidade, né, para os nossos jovens, para as nossas crianças, conhecerem a história do município de Santa Isabel, conhecer a nossa raiz, a importância deste nome, né? Santa Isabel, ela foi nomeada como Santa Isabel, homenageando Isabel de Aragão, rainha de Portugal, já mostrando a força da mulher, já desde aquele momento. A cidade ela era conhecida ainda como Morro Grande. Posteriormente, foi desmembrada, né, de Mogi das Cruzes em 1832, formando esse município. E aí sim, né, começou toda uma história aqui da nossa cidade. Então eu acho que saber um pouco da história é
amar um pouquinho mais a nossa cidade de Santa Isabel.